Eles já anexaram suas vidas espirituais unicamente aos escritos do Ari, de forma que os livros essenciais, considerados como interpretações próprias a esta sabedoria, são unicamente o livro do Zohar, os Tikkunim e, seguindo eles, os escritos do Ari, Kitvei Ari. 1. Os segredos de Deus são para aqueles que o temem. Isto significa que os segredos da Torá são revelados apenas por aqueles que temem seu nome, que guardam sua glória com suas mãos e almas, e que nunca cometeram qualquer blasfêmia. Esta é a terceira parte da ocultação desta sabedoria. Esta parte da ocultação é a mais estrita, pois este tipo de revelação falhou muitos. Do meio daqueles saem todos os encantadores, murmuradores, e cabalistas práticos mágicos, que caçam almas com sua esperteza, e os místicos, que usam sabedoria seca que vem dentre as mãos dos estudantes indignos, para trazer benefícios corporais para si mesmos ou para os outros. O mundo sofreu muito disto, e ainda está sofrendo. 22 Cabalá para o estudante. Saiba que a raiz da ocultação foi apenas por esta parte. De lá os sábios tomaram um rigor excessivo ao testar seus estudantes, assim como eles dizem, Agigá 13, o princípio dos segredos são dados apenas ao chefe da corte, e para aquele que tem coração cuidadoso, e Maaz e Beresh não é explorado em pares, nem a Merkavá para ser explorada sozinho. Existem muitos outros como estes, e todo este medo é pelo motivo acima. Este é o motivo de existirem tão poucos que tenham sido recompensados com esta sabedoria, e mesmo aqueles que passaram por todos os testes e exames são jurados pelos mais sérios votos para não revelar nada destas três partes. Não interpretem mal minhas palavras, onde eu dividi a ocultação da sabedoria em três partes. Eu não quero dizer que a sabedoria da verdade em si é dividida nestas três partes. Pelo contrário, eu quero dizer que estas três partes decorrem de cada detalhe único desta sabedoria, já que elas são as únicas três maneiras de examinar esta sabedoria que são sempre aplicadas. Contudo, aqui precisamos perguntar, se é verdade que a firmeza da ocultação da sabedoria é tão estrita, de onde todas as milhares de composições sobre esta sabedoria vêm? A resposta é que há uma diferença entre as primeiras duas partes da última parte. O cargo principal reside apenas na terceira parte acima, pelo motivo explicado acima. Mas as duas primeiras partes não estão sob proibição constante. Isto é porque algumas vezes uma questão no desnecessário é revertida, deixa de ser desnecessária por algum motivo, e se torna necessária. Também, a parte impossível, algumas vezes se torna possível. Isto é assim por dois motivos, ou por causa da evolução da geração ou por ser dada a permissão do alto, como aconteceu ao Rashi e ao Ari, e a pequenas extensões aos seus antecessores. Todos os livros autênticos escritos na sabedoria emergem destes discernimentos. Este é o significado da expressão dos sábios, estou revelando uma porção ocultando duas. Eles querem dizer que aconteceu que eles revelaram uma nova coisa que não foi descoberta por seus antecessores. E é por isto que eles implicam que estão apenas revelando uma porção, ou seja, estão revelando a primeira das três partes da ocultação, e deixando duas partes ocultas. Isto indica que algo aconteceu, que é o motivo para esta revelação, ou o desnecessário recebeu a forma de necessário, ou eles receberam a permissão do alto, como expliquei acima. Este é o significado da expressão, estou revelando uma porção. Revelando uma porção, ocultando duas 23. Os leitores destes tratos, que eu pretendo imprimir durante o ano, devem saber que eles são todos inovações, que não são introduzidos puramente como tal, em seu preciso conteúdo, em qualquer livro precedendo o meu. Eu os recebi diretamente boca a boca do meu professor, que foi autorizado para isto, ou seja, que ele, também, recebeu dos seus professores, boca a boca. E embora eu tenha os recebido sobre todas as condições de cobertura e vigilância, pela necessidade introduzida no meu ensaio, tempo de agir, a parte desnecessária se tornou invertida para mim e se tornou necessária. Assim, eu revelei esta porção com permissão completa, como expliquei acima. Ainda que eu mantenha outras duas porções como foi ordenado. A essência da sabedoria da Cabalá. Antes de eu começar a explicar a história da sabedoria da Cabalá, que muitos já o fizeram antes de mim, eu achei necessário explicar claramente a essência desta sabedoria, que ao meu conhecimento poucas pessoas compreendem. E é claro, não é possível falar da história de algo sem antes estarmos familiares com a coisa em si. E embora este conhecimento seja amplo e mais profundo que o mar,
eu ainda farei um esforço com toda a força e conhecimento que eu adquiri neste assunto para dar uma explicação original, e para iluminá-lo de todos os lados suficientemente para qualquer um entender e chegar às conclusões corretas como elas realmente são, sem deixar espaço para meus leitores enganarem a si mesmos, como tão frequentemente acontece quando lemos coisas desta natureza. Em torno do que gira a sabedoria da Cabalá. E isto envolve o raciocínio dedutivo do geral ao particular. O geral significa toda a humanidade. É absolutamente necessário que toda a humanidade termine atingindo este desenvolvimento sublime, como está escrito, pois a terra ficará cheia do conhecimento de Deus, assim como as águas que cobrem o mar. Isaías 11h09. O homem não ensinará ao seu próximo ou a seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, pois todos me conhecerão, do menor ao maior deles. Jeremias 31:2.33. E teu professor não mais se esconderá, e teus olhos verão teu professor. Isaías 30, 20. 25. 26. Cabalá para o estudante. O particular significa que mesmo antes da perfeição de toda a humanidade, em cada geração isto se aplica também a indivíduos únicos, porque estes indivíduos em cada geração que merecerem atingir certos níveis em termos da revelação da divindade do Criador, eles são os profetas e os homens de nome, dos quais os sábios disseram: não há geração que não inclua pessoas como Abraão, Isaque e Jacó. Bereshit-Rabá, capítulo 74. Isto te mostra que a revelação da divindade do Criador aparece em toda geração, de acordo com os sábios que são qualificados para dizer isto e dos quais nós confiamos. A multiplicidade dos Patzufim, Sefirot, e mundos. No entanto, isto nos leva à questão, visto que esta sabedoria tem apenas uma função especial e compreendida, porque existem uma multiplicidade de Patzufim, Sefirot e conexões intercambiáveis dos quais os livros de Cabalá estão cheios. Se você tomar o corpo de uma pequena criatura, cujo único propósito é alimentar a si mesma para sobreviver neste mundo e propagar a si mesma, você verá que ela é composta de milhares e milhares de tecidos e ligamentos, conforme os fisiologistas e anatomistas encontraram, e centenas de milhares de partes que ainda não são conhecidas ao homem. Disto, você pode concluir quantos componentes e condutas existem que devem trabalhar juntos para revelar esta meta exaltada. Duas direções, de cima para baixo e de baixo para cima. Em geral, a sabedoria da Cabalá é dividida em dois sistemas de fluxo paralelos que são como duas gotas de água e não há diferença entre elas, exceto que o primeiro sistema é atraído de cima para baixo até este mundo, enquanto que o segundo sistema começa neste mundo e vai de baixo para cima, exatamente de acordo aos mesmos caminhos e conexões que apareceram de sua primeira aparição e na revelação de cima para baixo. O primeiro sistema é conhecido na linguagem cabalística como a ordem da evolução dos mundos, Patzufim e Sefirot, em todas as instâncias, seja permanente ou temporário. O segundo sistema é chamado, uma pessoa que atinge isto precisa passar pelas mesmas condutas, caminhos e compreender todos os detalhes e todos os níveis gradualmente e precisamente de acordo com as leis que se aplicam a eles do momento quando eles foram emanados de cima para baixo. Isto é assim porque a questão de revelar a divindade do Criador não acontece de uma vez, assim como as coisas materiais são reveladas. Pelo contrário, elas aparecem ao longo de um período de tempo que depende da pureza daquele que os percebe, até que todos dos muitos níveis preordenados que apareceram de cima para baixo são revelados para ele. Estes níveis são ordenados e percebidos um após o outro e um acima do outro como degraus de uma escada, e é por isto que eles são chamados degraus, níveis. A essência da sabedoria da Cabalá 27. Nomes abstratos. Muitas pessoas pensam que todos os mundos e nomes utilizados na sabedoria da Cabalá são nomes abstratos. Isto é porque ela trata com divindade e espiritualidade que estão além de espaço e tempo, de modo que mesmo nossa imaginação não pode alcançá-los. Por causa disto, eles chegaram à conclusão que todas estas palavras descritivas são abstratas, ou mesmo mais elevadas e maiores do que nomes abstratos, já que para começar eles são completamente desprovidos de uma base imaginável. Porém, isto não é verdade. Ao contrário, a Cabalá não usa nomes exceto em termos de sua realidade e atualidade. Isto é axiomático entre todos os sábios cabalísticos. Tudo que não podemos alcançar, compreender, nós não definiremos por um nome ou palavra. E aqui você precisa entender que a palavra alcançar, asagá, se refere ao último nível de compreensão, e isto vem da passagem, se tua mão alcançar. Kita zigyatsha,
Levíticos 14 horas e 22 minutos.